Não vou usar. E aí, pessoal, tudo bem? Do Instagram, como estão? Hoje é quinta, tipo, eu falei assim, como assim hoje é quinta? Pra mim, hoje era terça, o negócio tá o tempo, que doido essa parada, gente, né? Para, sei lá, não sei explicar. Eu já fazia home office, sempre fiz, mas por algum motivo o tempo tá passando muito rápido. Tô gostando não, acho que é ansiedade pra chegar logo o workshop, pra chegar logo segunda-feira. Acho que sim. Gente, sejam bem-vindos à aula 4 do desafio 20 dias CAP. Para quem está chegando agora, esse é um desafio que eu propus. Teremos aulas de segunda a sexta, 20 dias, 4 semanas, ok? Começamos na segunda-feira. Essas aulas, elas não ficam salvas lá no YouTube, ficam salvas só no Instagram por 24 horas. É uma maneira que eu encontrei de trazer todo mundo aqui ao vivo para assistir as aulas, tá? E vocês se comprometerem também com o sucesso de vocês. Essas aulas são gratuitas, são lives que eu faço no YouTube e no Instagram, beleza? E hoje é a aula 4. E o tema da live de hoje... Hoje eu vou trazer para vocês os principais erros que os correspondentes cometem quando começam a sua carreira ou quando já estão atuando na correspondência e por algum motivo não entendem porque o faturamento não dá aquela acelerada. Talvez vocês estejam cometendo alguns dos erros que eu vou trazer hoje. E eu vou dividir essa aula em 4 fases, tá? Primeiro, os erros gerais que os correspondentes tomam, né? Que os correspondentes fazem, cometem, relacionados aí a faturamento, procedimentos, organizações. Beleza, aí eu vou falar sobre isso. Depois eu vou comentar sobre os erros mais comuns nas diligências. E depois eu vou falar dos erros mais comuns nos protocolos. E depois dos erros mais comuns das audiências. Eu espero que eu consiga falar tudo isso em 1 hora. Porque hoje também eu não posso prorrogar essa live em 2 horas. Eu tenho compromisso. O negócio tá doido. Certo? Então essa vai ser mais ou menos a sequência. Dentro disso eu vou abordar vários temas. E por que é importante eu trazer para vocês os erros que os correspondentes tomam? Porque eu acredito muito que a gente pode acertar olhando erros de outras pessoas. Sabe assim? Para que eu vou pular ali se eu tô vendo que ali é um caminho que não vai dar certo? Então, quando a gente observa essa questão, é muito mais fácil da gente não cometer esse erro. A gente tá vendo que se fizer aquilo vai dar errado. É mais fácil. Então, por isso que eu acredito que trazer os erros, e talvez sejam erros que vocês também estejam cometendo, é uma maneira mais fácil de mostrar como fazer o certo então. Então, não é só mostrar o erro. Ah, tipo, esse é o erro, tá, Fernanda? Mas eu não sei fazer de outro jeito. Como é que faz? Eu vou mostrar aqui nessa live. Então, como de costume, eu vou fechar os comentários aqui do Insta por conta da internet, tá, gente? E eu abro para comentários ao final. E o pessoal do YouTube aí pode comentar à vontade. Vamos lá. Então, gente, vamos falar então primeiro dos erros gerais que os correspondentes cometem no âmbito do trabalho como correspondente. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é a forma de encarar a correspondência. E isso eu já comentei em outras lives, sempre que eu posso eu comento. Não encarem a correspondência como um bico, mesmo que seja um trabalho temporário, levem a correspondência como um trabalho sério, profissional. Tragam a profissionalização dentro desse trabalho. Por quê? Se você trata o trabalho como bico, eu sempre falo, o trabalho também vai te considerar comum. Então é muito difícil de você conquistar cliente, é muito difícil de você fidelizar cliente, de você fazer um trabalho com amor. Pior coisa que tem é a gente não gostar daquilo que a gente faz. Por quê? O trabalho nos movimenta a maior parte do nosso dia. Se você está trabalhando numa coisa que você não gosta, ou que você fala, saco, as chances são que você não vai desempenhar um bom trabalho com tanta eficiência. Ai, Fernanda, como é que eu vou saber se eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto? Como que você se sente no domingo e na sexta? Isso vai diagnosticar se você tá empolgado para começar uma nova semana ou se você deu graças a Deus que aquela semana acabou para você curtir o final de semana. É um termômetro que eu gosto de usar para saber se você tá feliz na sua vida profissional
ou não. Então, encara a correspondência de forma profissional, para que os seus clientes enxerguem que você está nesse valor junto com eles e não também te descarte na primeira oportunidade. Porque sabem que você vive disso, sabem que você ama o que você faz e que você se empenha em tudo aquilo que você faz. Esse é o primeiro ponto, tá? Falando em linhas gerais dos erros. Porque eu vejo, sim, muitos correspondentes falando em audiência. Sei lá, eu não sei isso aí, fui só contratado para fazer uma audiência. Isso é uma frase de quem trata a correspondência como um bico. Porque um profissional na correspondência jamais vai falar uma coisa dessa dentro da audiência. Ou então, tem que mandar aquela cópia e, tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa. Nem vou mesmo mandar, manda amanhã, não tem problema, atrasar um dia. Isso é tratar a correspondência como um bico. Você não faz isso com um trabalho seu, de verdade, profissional. Hoje eu não vou trabalhar, não vou. Você não faz isso. Então, quem trata a correspondência assim é quem trata tanto como um bico. Então, começa a rever aí a sua forma de tratar os seus clientes. Ou então, o cliente ligou, o cliente liga. Ai, que saco aquele cliente ligando de novo. Mano, olha seu cliente. Como assim, que saco? Você prefere não ter cliente? Reveja, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo erro muito importante que os correspondentes cometem, a falta de organização. Isso é muito extenso, eu poderia fazer uma live só sobre organização na correspondência, então eu vou resumir bastante, tá? Então, organização nos e-mails. Outro dia eu fiz uma live sobre isso até, mas posso fazer de novo. Organização nos e-mails, organização no cadastro das solicitações, organização na baixa das solicitações, organização na pauta para cumprimento de todas as solicitações dentro do prazo ou antes, e a organização financeira. Esses erros eu coloquei em tópicos, mas dentro de cada tópico eu poderia abrir assim, desmembrar, tá? Erro no financeiro é uma das... todos os erros que eu estou comentando aqui são erros decisivos para romper uma confiança com o seu trabalho e o seu cliente. Organização financeira é você mapear todos os seus clientes. Ter um arquivo no seu computador, uma pasta no seu computador chamada clientes. E tenha pastas dos seus clientes lá dentro. O que tem que ter nessas pastas? Tem que ter o recibo que o seu cliente coloca para você, que você tem que usar. Tem que ter um modelo de planilha que o seu cliente coloca para você, que tem que usar. Tem que ter um Word com todas as informações do seu cliente. O nome completo do escritório, o endereço, que dia que esse cliente paga, qual é o e-mail que eu tenho que mandar para mandar o meu faturamento. Tem que ter uma ficha. Tem gente que não tem ficha de cliente. Como assim? Tá tudo na sua cabeça? Não, você tem que ter ficha de cada cliente dentro de uma pastinha. E isso é o quê? É organização. A organização, na hora de chegar às diligências, esse é um erro comum. E o que acontece quando você cai nesse erro? Você se perde na pauta. Tem correspondente que eu vejo que pega um papel, olha as contratações e começa a anotar dentro da agenda física. Tudo bem, a agenda física ela é legal? Ela é legal, eu também fazia isso no começo. Mas você planilhar as suas contratações é muito melhor. Porque você dá um Ctrl L, acha o número do processo. Se você está na sua agenda, você vai ter que ficar olhando ali, lendo, achando o número do processo para saber que dia que você fez. Não tem o menor sentido isso. Claro, eu tô falando aqui numa era digital, onde existem até softwares como a da Fórum Delivery que você consegue fazer isso. Mas se você tá começando, Excel. Excel, cara. Não sei, Fernanda, fazer Excel. Joga lá no YouTube, procura o curso da Karen lá de dashboard, dá um jeito. Mas você precisa planilhar. E essa organização vai fazer com que você aumente a quantidade de contratações, porque você está organizado. Tem gente que olha e fala assim, ai meu Deus do céu, tem um monte de coisa para fazer, ai meu Deus, morri. Aí quando vai planilhar, quando coloca no papel, vê que não é, que assim, tem um monte de coisa para fazer? Tem, mas se você separar os dias, o horário que vai fazer as coisas, a coisa flui. Vou trazer um exemplo. Quando eu e Bruno, que íamos para o fórum fazer as diligências, a gente cumpria a nossa pauta e eu fazia todo o administrativo da Fórum Delivery. Que na época não era grande como é hoje, mas para quem estava começando e não tinha noção de nada, era grande. Então, que horas que eu ia fazer o extrato da empresa? Que horas que eu ia dar baixa nos pagamentos, mandar recibo, mandar nota? Que horas que eu ia organizar essa estrutura?
Isso faz parte de uma organização. Como eu disse, só o tema organização, ele daria uma aula de 3 horas para eu falar, porque eu amo falar sobre isso e eu tenho muita facilidade para desenhar processos de organização. E a gente pode trazer um tema desse, inclusive amanhã, para ficar bem próximo, assim. Eu posso tentar organizar alguma coisa assim. Depois, quando eu abrir aqui no Instagram, vocês me falam se faz sentido para vocês uma aula só sobre organização. E o pessoal daqui do YouTube, no final da live, me lembra de falar sobre isso, tá bom? Anotem aí no papelzinho, por favor. Que eu tô aqui falando acelerado. Beleza? Então, organização financeira e organização de procedimentos. Erro super comum que leva a erros gravíssimos. Imagina você não ter uma boa metodologia de organização e errar o agendamento de uma audiência. E já aconteceu na Fórum Delivery do correspondente agendar o dia errado e não ir para audiência. E qual a justificativa? Ela me falou à época, anotei no dia errado. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Então, precisa ter essa metodologia, tá? Vou passar para o próximo tema, senão a gente não consegue evoluir aqui. São muitos errinhos que eu percebi, tá? Isso em termos gerais. Claro que existem outros tipos de erro, como, por exemplo... até não coloquei aqui. Eu coloquei mais um aqui, ó. Forma de cobrança de honorários. E eu vou escrever mais uma. Deixa eu falar que eu pensei agora primeiro, depois eu vou falar essa que eu escrevi. Um outro erro muito comum. A forma de tratamento com os clientes. Eu sei que existem muitas empresas inadimplentes no mercado. E eu sei também que não existem muitas empresas inadimplentes no mercado. Que a gente não pode generalizar. Acontece que por sofrer inadimplência, muitos correspondentes viraram cavalos com clientes. Verdadeiros cavalos. Hoje eu li um e-mail que um correspondente mandou para Fórum Delivery. Inclusive, se tiver algum correspondente da Fórum Delivery assistindo a live, eu vou mandar um e-mail hoje falando o que aconteceu com o nosso sistema, que sumiu tudo, eu vou explicar. O correspondente mandou um e-mail hoje. Juro por Deus, que a minha vontade... Eu queria ver o cara falar o que ele falou na minha cara. Meu pai... eu quero saber, escreva assim, eu quero saber aonde estão as minhas demandas, porque se vocês não pagarem, eu vou processar e não sei o quê. Cara, o prazo da Fórum Delivery é do dia 20 a 25. Nem chegou o prazo de pagamento ainda e o correspondente já tava chutando a gente. Assim, um escroto real oficial, que esse cara não vai passar nem na calçada da Fórum Delivery nunca mais. Se depender de mim, morre de fome sem uma diligência. Porque não vai falar assim comigo. Tá louco, meu irmão? Então, um erro muito grande dos correspondentes é tratar todos os clientes como se eles fossem inadimplentes. Isso é ignorância, é falta de conhecimento, é falta de maturidade. Vou chutar todo mundo, porque um ficou devendo pra mim. Até certa paciência, larga muito seu otário. Não é assim que funciona o mundo. Então, gente, cuidado, cuidado. Eu não tô vivendo numa bolha falando, todo mundo paga. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pra você largar a mão de ser besta e não cobrar todo mundo como se todo mundo fosse inadimplente. Tenha também uma metodologia de cobrança. Tipo, você vai ter que ter uma agenda, tá? Sabe? E falar assim, ó, esse dia esse cliente paga, esse dia esse cliente paga. Passou um dia, você vai cobrar. Lógico que vai. Você não é ONG? Você é ONG agora? Ficar trabalhando de graça? Não é ONG. Você vai cobrar, mas tem jeito de cobrar as pessoas. Não é chegando com a metralhadora na cabeça dela, usando palavras ofensivas. A Alessandra acabou com esse correspondente, escreveu um e-mail desse tamanho pra ele responder, ele falou, mano, com palavras maravilhosas, porque nessa hora eu não tenho muita paciência, então a lei que escreve, porque se depender de mim, eu nem sei o que eu sou capaz de responder. E aí, o que acontece? O correspondente perdeu o cliente. Ele tá na lista de pagamento, a gente vai pagar ele. Mas ele perdeu a Fórum Delivery. Tô nem aí que ele tava num dia mal. Nem aí. As pessoas têm que saber cobrar. Não caiam nesse erro. Tenham paciência, reflitam. Entende? Desenhe uma metodologia de cobrança. No treinamento do CAP, eu tenho um módulo inteiro só falando disso. O passo a passo para você cobrar e não perder o cliente. São 12 passos, salvo engano. Só isso. Você entendeu? Ô, Sidney, calma, pro. Eu fico nervosa. Ai, meu Deus, que saco. Cuidado, tá bom? Pra vocês não perderem os clientes. E também pra vocês não perderem os honorários. Porque tem que cobrar. Tem muita gente safada no mercado. E a gente não pode deixar essas pessoas ficarem impunes. Não pode. Fernanda, eu vou entrar com a ação por R$30? Vai.
Mas não é direto. Eu ensino passo a passo lá no treinamento cá, tá? Mas enfim, é só isso que vocês precisam saber. Desenhem um processo de cobrança para vocês não se lascarem, entendeu? Próximo ponto. É que eu falei forma de cobrança. Ah, tá. Aí a forma de cobrança, ela leva a sua forma de tratamento com o cliente. Seja sempre cordial e tenha sempre empatia. Sempre. Gente, a gente tem que partir do princípio que o mundo é bom, que as pessoas são boas. As empresas são de boa fé. Existem exceções? Claro que existe. Óbvio. Na nossa profissão, em todas, na medicina, na engenharia, em todos os lugares, tem gente que quer desequilibrar de cabeça. Mas a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas são boas e que o mundo é bom. Senão a gente surta. Sabe, a gente surta. A gente tem que fazer dessa maneira. Então seja cordial. Quando você atender o telefone, eu falo lá para os alunos do CAP, atenda sorrindo. Ai, Fernanda, atender o telefone sorrindo, sou retardado agora. Porque a pessoa que está do outro lado, ela sente quando você atende assim, alô. Ou quando você atende, alô, muda. Muda a sua energia. O que tem a ver com correspondência? Meu amor, tudo. Vem em mim, confia na tia. A tia sabe o que tá falando. A tia faz um faturamento foda todo mês na correspondência. A tia saiu do nada. Confia no que eu tô falando. Isso é real. Tratar os clientes bem na advocacia e na correspondência, ou que raio que seja que você faça a sua vida. Mas tem cliente que é chato, Fernando? Tem. Mas é ele que paga suas contas. Tá? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Massa. Então vamos partir aí para os erros nas diligências. Gente, um erro muito comum que os correspondentes cometem na parte de contratação de diligência. O que é diligência, Fernanda? Cópia, levantamento de alvará, sei lá. Diligências que não sejam audiência nem protocolo, todas as outras. Primeiro erro muito comum. Não conferir o local correto da diligência. Quer ver um erro da hora que os clientes cometem? É da hora esse aí. O processo tá na segunda instância e ele pede diligência para o correspondente da vara de origem. Fernando, isso é absurdo, isso acontece, porque a gente não pode partir do pressuposto que todo cliente sabe o que está fazendo da vida. Tem muito cliente que não sabe, que ainda é inexperiente. Tem cliente nosso, gente, que é estagiário, de comecinho, não tô nada contra estagiário não, mas tem estagiário que tá comecinho. Mas ele trabalha no escritório de advocacia, pra quê? Pra aprender. Só que às vezes eles contratam errado. O que acontecia na Fórum Delivery antes da gente ter esse sistema? Eles mandavam cópia de processo, assim, ó, solicito cópia desse processo. Aí eles printavam a tela do TJ, mandavam no corpo do e-mail, e aí, tipo, responsa é minha? Eles mandaram a tela do TJ, responsa é minha? Não, meu amor. Amor. Como que acontecia na Fórum Delivery antes de ter sistema? Quando a gente recebia a tela do TJ, a minha equipe perguntava, legal, então só para confirmar, a diligência tem que ser realizada na comarca tal, vara tal? Por que a gente fazia isso? Porque a bola é do cliente, é ele que tem que contratar no lugar certo, só que tem que ficar caçando já que tá processo, é o cliente. Vocês lembram da live que eu fiz ontem? Quem assistiu? Que eu falei que a responsabilidade do processo é do cliente? Então, do meu ponto de vista, meu posicionamento, eu vou ajudar meu cliente sempre, óbvio. Mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que a gente devolvia pro cliente e falava, só confirma onde é que é. Aí, tinha duas opções. Ou o cliente confirmava e falava, às vezes o cliente nem tinha visto, falava, só que eu não sei, deixa eu olhar. E aí ele ia olhar, e aí ele confirmava o local certinho, se era no TJ, porque eu tenho um correspondente que é no TJ, eu tenho um correspondente que é na vara de origem. Onde eu vou? Pra onde que eu vou? Aí ou ele fazia isso, ou os mais inexperientes ainda falavam assim, ó, favor comparecer no local do print. Eles mandavam assim pra mim. Aí eu falava, aí minha equipe e eu, que no começo era eu, falava assim, tá, beleza, mas pode confirmar formalizando o local? Isso forçava com que ele falasse isso. Sabe por quê, gente? Se eu não fizesse isso, o processo estava no TJ. Eu ia mandar alguém para a origem. E aí o cara na origem ia falar, não tá aqui, tá no TJ.
Aí eu ia ter que pagar o correspondente, porque ele foi lá. E eu ia ter que cobrar. E aí, quando eu cobrasse isso no faturamento, o cliente bonito ia falar assim, não, mas eu mandei print para você. Você tinha que ter olhado. Então, para evitar esse desgaste, tinha, não tinha, falei, não falei, minha responsa, sua, nossa, da vida, para evitar atrito com o cliente, porque a gente não pode ter atrito, o cliente é nosso Deus, a gente não pode ter atrito com ele. Então, para evitar atrito, o que a gente faz? Processos internos, procedimentos. Toda vez que acontecer A, eu vou fazer B. Quando acontecer B, eu vou fazer C e vou responder D. Isso são processos, isso evita atrito, isso é mara. Confie na tia, tá? Não fica tretando não com os clientes. Então, erro top, não conferir local correto da diligência. Eu falei só de TJ e vara de origem, mas assim, são vários erros. Tipo assim, o cliente manda Sejusc, você vai pro fórum. Tem muitos lugares que o Sejusc não é no fórum, o Sejusc é fora. O cliente manda no JEC, é Sejusc. Tipo, tem várias coisas. O cliente manda vara civil e é JEC. O cliente manda execução fiscal e é federal. Existe, assim, sério, o PROCON, por exemplo. Se você sabe que tem 500 PROCON na sua comarca, quando o seu cliente pedir cópia do PROCON, você tem que perguntar que PROCON que é. Mas como é que o cara vai saber se não é da comarca? Pede a intimação. Mas isso é na caso de audiência, tá? Eu vou falar de audiência isso aí. Mas pede sempre a intimação da publicação. Pede, porque na publicação vai ter onde é que é o lugar certo. Vai falar lá, segundo o JEC, terceira vara. Não vai ter erro. Execução fiscal, não é municipal. Vai estar lá. Então pede, tá? Para você não ir pro lugar errado. Por exemplo, São Paulo tem 497 mil fóruns, tem o SIC Leste, SIC Feitiço da Vila, que são lugares assim longe, longe. Só que eles são pertencentes ao quê? Ao Fórum da Zona Leste. Então, se o cliente só mandar fórum do... Como é que é? São Miguel, né? O fórum... São Miguel e Tatuapé... Eu esqueci o nome que ele é desse fórum. Se ele só mandar isso, a gente vai pro lugar errado. E é muito longe um fórum do outro. O SIC Feitiço da Vila, por exemplo, ele faz parte do Fórum Regional do Santo Amaro. Só que, tipo, o Santo Amaro tá aqui e esse SIC fica ali, ó. Fica lá, ó, lá no quadro. Sacou? Se a gente não faz essa conexão, se a gente não pede intimação, a gente se lasca, tá? Verdade é essa. Beleza. Próximo erro que os correspondentes cometem referentes à diligência. Não alinhar com o cliente a forma de recebimento. O que é isso? Ato ou resultado. Falei sobre isso na live de ontem. Correspondente, você trabalha por ato, ou seja, cada vez que o seu bumbum sai da cadeira você cobra, ou você trabalha por resultado, ou seja, você vai lá, o processo está na conclusão, você só vai receber quando ele sair. Isso é resultado. Ou, você foi contratado para fazer um despacho, você recebe para fazer o despacho, ou você recebe quando o despacho sair? É muito diferente uma coisa da outra. Eu trabalho por ato. Eu não posso colocar uma arma na cabeça do juiz e fazer ele despachar naquela hora. E eu sei que tem empresas que pagam por resultado. Eu sei. Eu não atendo. Ela não tá certa, tá errada. Eu não atendo. Porque, no meu ponto de vista, existe um trabalho de ir lá fazer o processo. Por isso, esses casos de despacho, gente, é muito, muito sério. Por quê? Com o processo eletrônico, muitos juízes, aliás, com o processo eletrônico eles não despacham mais na folha, porque não tem folha, né? Como era na minha época, que eu pegava a petição, levava pro juiz, ele tinha que escrever qualquer coisa na folha, J concluso, J urgente, ele tinha que escrever. E isso comprovava com que eu tenha ido lá despachar. Hoje não. Então, como que você consegue comprovar que você fez um despacho? Relatório. E não é relatório assim, fui lá. Não, meu amor, é relatório. Compareci na vara conforme solicitado tal hora. Fui recebido pela assessora do gabinete, fulaninha, e ela falou para eu entrar. E aí eu entrei, e aí eu conversei com o juiz, os pontos importantes referentes à petição protocolada, quais sejam, blá, 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 blá. O juiz ficou de analisar, não analisou, não olhou na minha cara, não recebeu. Aí você vai falar o que aconteceu. E dessa forma, dou como finalizada a contratação da diligência de despacho. Isso é um relatório. Agora, o que os correspondentes fazem? É o que eles fazem, gente.
Vou contar para vocês o que eles fazem. Quando a solicitação é de despacho em processo físico, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e protocolam a petição. E aí, a resposta da diligência é, segue o protocolo. Aí eu fico assim, rapaz, a diligência era despacho, não era protocolo. Se eu fosse fazer o protocolo, eu teria contratado para fazer um protocolo. Aí o correspondente fala assim, mas o juiz não recebe. Se o juiz não recebe, você tem que avisar o seu cliente, falar, lindo, o juiz não recebe. O que eu faço? Eu protocolo, vou embora para casa, bato no juiz, quais as opções? O seu cliente tem que decidir o que você faz, não é você, meu amor. É o seu cliente, sacou? É ele que tem que falar. Porque pode ser que o cliente fale assim, não recebe? Mas como que não recebe? Não recebe, ele tá falando aqui que não recebe, não vai receber. E eu falei com a fulana tal, que é assessora dele, tô aqui na frente dela, o que eu vou fazer agora? Bom, protocolo então. Aí quando você devolver, você vai falar assim, ó, conforme o contato telefônico com o doutor blá blá blá, foi autorizado o protocolo da petição diante a negativa de recebimento do magistrado para o despacho da petição. Da hora, você vai receber os seus honorários. Você vai lá, faz um protocolo sendo que a solicitação era despacho e quando você devolver a diligência, você sequer fala que o juiz não responde, aí você quer brigar com o cliente para falar que você tem direito de receber esses honorários? Tenha dó, não vai receber, lindo. Sacou a diferença? Trabalho de excelência. Trabalho de excelência. Despacho é despacho. Petição é petição. Fernanda, não sei do que você está falando. Você vai lá no meu YouTube, que tem um vídeo meu falando da diferença de despacho e petição e protocolo de petição. Dentro do treinamento tem uma aula falando a diferença de despacho e de protocolo. Mas esse é um erro surreal que os correspondentes cometem. E depois que os processos eletrônicos entraram em vigor, essas solicitações de despacho, elas são muito complicadas, muito complicadas. E eu não acho que é complicada por conta de magistrado. Eu acho que é complicada porque o correspondente não sabe escrever um relatório. Ele não sabe escrever no relatório que o juiz não recebe despacho de protocolo digital. Lindo, se você tá numa comarca e você já sabe que o juiz não despacha porque o processo é digital, porque é isso que eles falam, né? Não vou aceitar não, pode deixar que eu vou olhar. É isso que os magistrados falam. O que eu vou fazer? Eu sei, eu faço centenas dessas diligências por semana. Se você sabe que o seu juiz da sua comarca é assim, por que você não avisa o cliente quando recebe a contratação? Ah, porque você quer ganhar umzinho, né? Você quer ir lá no fora, né? Ah, pelo amor de Deus. Então, assim, façam um relatório. Argumentem. Tentem despachar com o magistrado. Eu sei também que tem cliente que manda despachar petição juntada, de subs. Eu sei, porque já mandavam isso pra gente. Despachar a petição. Aí eu ia ler petição juntando subs. Eu vou saber. Não sei se isso é importante para o meu cliente. Por quê? Porque o dono da ação é o nosso cliente, não é a gente. Então a gente não tem que ficar falando, argumentando. Não, é ele que decide essa parada, tá ligado? Ele. Mas você tem que argumentar com o seu cliente essa questão e devolver um relatório de despacho. Não vai devolver um protocolo quando a contratação for despacho. Não faz isso. Isso é erro de principiante. Sacou? Beleza? Sidney, quem não souber o que é despacho? Ai, Sidney, eu sinto dizer pra você, viu? Mas tem muita gente que não sabe. Então tudo bem, quem tá começando às vezes nunca despachou, vai fazer o quê? E às vezes precisa despachar a primeira vez para aprender. Tudo é primeira vez, né? Primeira vez que eu vi um despacho, eu nunca tinha despachado. Eu também não sabia. Eu ainda era estagiária quando eu despachei. Eu lembro que eu despachei um agravo com um desembargador. Pensa, para conseguir um efeito suspensivo. Sim, eu era estagiária. Eu olhei aquilo e fiquei assim, ó. Quase chorei na frente do desembargador, mas eu fiz. Então, cuidado, tá bom? Cuidadinho com isso aí. Hoje eu tô bruta, né? Vocês estão vendo que eu tô bruta hoje. Então, não alinhar com o cliente a forma de recebimento, ato ou resultado. Massa. Aí, o próximo erro. Não ter conhecimento da diligência, que é esse caso que a gente conversou aqui. Cadê? O que o Carlos falou aqui? Carlão. O José Andrade... Eu fiz uma live com o José Andrade uma vez, falando só sobre isso. Vocês lembram que eu fiz uma live com o José Andrade, falando sobre isso? Que despacho com... Eu vou jogar uma ideia com ele pra gente fazer essa live de novo aqui. Vamos lá, deixa eu seguir aqui minha linha. Ih, perdi meu bloco de nota, calma aí.
Tá, então não tem conhecimento da diligência. Gente, quem tá começando, muitas vezes, nunca fez nenhuma diligência. Então, a primeira diligência que falaram assim, bater foto de folhas tal, eu quase chorei, porque eu não sabia o que era isso. Eu não sabia chegar no balcão e pedir um processo. Eu fiz muito estágio. Mas quando eu era estagiária, era diferente. Eu não tinha responsabilidade de uma contratação nas minhas costas. Eu não sei dizer. Pra mim, era diferente como fala? A responsabilidade. Então, a primeira vez que eu fui como correspondente, eu me embananei, não sabia nem pedir o número de processo, entendeu? Tá tudo bem. Você vai aprender com a prática, tá? A primeira vez que eu tive que devolver uma cópia física, eram, 15 volumes, eu não sabia compactar as imagens. São erros comuns de quem tá começando. Mas aqui, o que eu quero argumentar é não ter conhecimento da diligência, porque tem diligências que são mais difíceis, né? Às vezes, um despacho, uma sustentação oral. Quer dizer que você vai não fazer? Não é isso. Eu acho que a gente tem que fazer. Tem que fazer. Mas se preparar para isso. Não adianta você pegar uma sustentação oral e você nunca fez e você não se preparar para isso. Você tem que estudar. Tem que estudar como é o procedimento. Tem que perguntar para outras pessoas que já fizeram. Viu? Eu chego lá, eu falo com quem? Como é que eu tenho que me vestir? O que eu tenho que fazer? Se você nunca fez, você tem que perguntar para alguém. Então, cuidado com esses erros, tá? Você não pode depois chegar pro seu cliente e falar assim, ai que eu nunca tinha feito. Não, meu filho, se você aceitou fazer, você tem que fazer direito, sacou? Beleza. Aí vamos passar os erros de protocolo, senão eu não vou conseguir entrar em audiência. Em audiência tem muita coisa. Protocolo. Erro comum. Primeiro, o despacho que eu disse, né? Que despacho é despacho, protocolo é protocolo. Então, cuidado com isso. Muito cuidado. Acabou de vir um insight aqui, ó. Um outro erro comum de protocolo. Assinatura de minuta de acordo. Gente, essas diligências, elas são assim, ó. O seu cliente fez um acordo com a outra parte, beleza. E ele vai te contratar pra quê? Pra assinar a minuta, uma diligência, e pra protocolar a minuta, outra diligência. Só que quando você assina a minuta, você tem que assinar e rubricar todas as folhas. Rubrica as folhas, todas elas. Faz o protocolo. E quando você mandar para o seu cliente, você tem que mandar a foto de todas as folhas para mostrar que você rubricou e assinou. Essa é uma diligência. Tem vezes que você vai ser contratado para assinar e protocolar, mas a minuta não vai estar com você. A minuta vai estar com a parte do advogado contrário. Então, o que eu sugiro você fazer? Peça para o seu cliente uma cópia da minuta. E não é que eu estou falando má fé dos outros, não. Mas a gente não conhece as pessoas. Então, se for essa a hipótese, pede para o seu cliente uma cópia da minuta, tá? Pra quê? Pra quando o advogado da outra parte der pra você assinar, você vai comparar pra ver se os parágrafos estão iguais, se os números estão iguais, se os valores, os dados bancários, enfim, tudo tá igualzinho como o seu cliente mandou. Se tiver tudo certinho, tudo bonitinho, beleza, você rubrica todas as folhas, assina e faz o protocolo. E quando devolver, cópia, foto, né, de todas as folhas, inclusive da rúbrica e da assinatura, tá? Esse acabou de vir. E outro erro muito comum de protocolo é que o advogado não assina a petição. Fernando, como assim? Gente, protocolo físico. Você recebe o protocolo, você tem que assinar protocolo. Não pode assinar uma peça apócrifa. Não pode assinar, não pode mandar a petição sem assinar por fórum. Ai, Fernando, alguém faz isso? Muito. E como que a gente sabe que o correspondente fez isso? Porque vai sair publicação, mandando o advogado lá no cartório assinar. E aí, o meu cliente manda a publicação pra mim e fala, oi. Aí eu mando pro correspondente, falo, oi. Ah, tinha que assinar? Não. Tinha não. Pelo amor do Senhor, tá? Então, um erro muito comum. Assina. Fernanda, se eu assinar a petição, eu vou ter responsabilidade? Não, lindo. Você só tá assinando aquela petição. E com uma petição vem um subs. E o subs vai te dar poderes para assinar a petição. O subs não vai estar falando que você patrocina a causa. Então assina. Agora, cuidado. Uma parada aqui, ó, que eu vou dar um conselho aqui pra você. Tem cliente que fala assim, ó. Não, precisa de subs, não. Escreve aí qualquer coisa. Não façam isso. Não façam isso. Exemplo, tá o nome lá do advogado do seu cliente, José da Silva. Aí você vai falar o quê? Doutor, preciso do subs, né, pra assinar a petição. Não, faz um rabisco aí. Gente, não faz isso.
É muito comum alguns clientes pedirem isso. Eu não faço. Ou tem subs para assinar, ou eu não aceito a contratação. Já quebrei pau com o cliente falando isso. E expliquei os motivos que isso não pode ser feito. Mas qual é o problema de você passar um subs pro meu correspondente assinar? Não. Meu, então assim, eu não vou falar para ele falsificar uma assinatura, isso é falsificação. Porque quando você assina a petição com subs, você coloca lá PP, né, por procuração, PP e sua assinatura. Se você não tem os subs, que PP que você vai fazer? Por procuração? Que procuração? Então isso é falsificação. Não façam. Não façam. Mas, Fernanda, não façam. Tá? Tô te dando uma letra aqui que tem muito cliente que pede. Não façam. É um absurdo o cliente pedir isso, né? Advogados pedirem. Mas tudo bem, tem cliente que faz, eu não faria. Ó, a Souza Luana falou agora mesmo isso. Ó, se o cliente envia a petição para protocolo, mas não enviou os subs. Eu não aceito. Eu não aceito. Beleza, esses são os erros, tá, gente? Protocolo. E aí não preciso nem falar, né? Para fazer protocolo físico, vocês precisam imprimir a petição, 2 vias, uma fica lá, outra fica com você. Protocolo digital, precisa ter o token, é o seu número lá do token que vai aparecer validado quando você fizer o protocolo digital. Mas, Fernanda, o cliente pede protocolo digital? Pede, porque às vezes ele não tem OAB suplementar, então ele vai precisar da ajuda e do colaborador local para assinar essa petição eletronicamente. É você que vai fazer a petição? Não, é o seu cliente. Mas a assinatura eletrônica precisa ser de alguém que tenha a OAB local. Então, sim, existe esse tipo de diligência, tá? Bastante, aliás. Vamos entrar em audiência. Ai, um dia o meu sonho é fazer uma live com a Lei e com a Gabi, né? E com o Gustavo, com a minha equipe da Fórum Delivery no geral. E com a minha mãe ali, que faz o pagamento correspondente, né, mãe? Ô, Senhor, minha mãe tem tanta história pra contar de correspondente que chuta, coitada. E correspondente tá chutando errado, por causa dos motivos que eu falei no começo da live. Meu pai, a gente tem que ter muita paciência, Ave Maria. Audiência. Vamos falar dos erros de audiência agora. Primeiro erro comum. Não conferir a intimação para bater os dados da contratação. Bom, vamos lá. Pode acontecer do cliente contratar você para uma audiência e falar na contratação o dia errado e a hora errada. E o local errado, às vezes. Super comum, gente. Com quem trabalha de contencioso, sabe que às vezes eles erram mesmo. Aí, você vai ficar falando assim, ó. Mas se é cliente que mandou errado, a culpa é dele, se eu perder esse problema do cliente. Não, você não vai falar isso. Não vai. Porque você tem que ser parceiro do seu cliente. Então, como que você faz para ser parceiro do seu cliente? Quando chegar a contratação de uma audiência, você solicita, por favor, o envio da intimação. O seu cliente tem a intimação. Por quê? Na intimação vai ter SEJEC, SEJUSC, o endereço. A gente já fez fórum, audiência em fórum itinerante, que era tipo uns trailers que o judiciário montou em estacionamento de supermercado. Eu jamais saberia isso se eu não tivesse pedido a intimação. Porque eles não vão mandar. Às vezes o cliente manda, a audiência vai ser realizada no estacionamento do Extra. Não vai falar isso. Só que se você pede a intimação, aí tem. Entendeu? Na intimação vem também a conciliação CIJ. Por quê? Às vezes seu cliente vai te contratar com a IJ e, na verdade, a conciliação. Quando você pede a intimação no momento da contratação, você bate todas as informações. Bom, o cliente contratou A, B, C. Deixa eu ver se é ABC mesmo. Aí você olha lá na intimação, beleza, tá certo. É nóis. Aí você agenda. Tá errado. Fernanda, tá errado. Não tá, não é lá. Aí você devolve a contratação e fala assim, conforme corpo do e-mail, conforme a contratação enviada, a audiência seria no fórum tal, contudo, lendo a intimação, verificamos que será no fórum tal. Onde devemos comparecer? Fernanda, já tá na intimação, por que você tem que perguntar? Porque eles têm que formalizar. Tem que ser tudo formalizado. Fui no banheiro, formaliza. Tomei água, formaliza. Tudo é formalizado. Para a segurança de todas as partes. Por quê? Quem te mandou a contratação errada hoje é o advogado X, o Zé, do escritório X. Amanhã, o Zé não tá mais no escritório X. Mas foi ele que mandou a contratação errada. E aí? Com quem que tu vai reclamar? Então tem que ter formalizado. Tem que ter. Aí vai lá, li a intimação, a audiência é no dia X, o horário é no dia Y e o local é no dia Z. Poderiam confirmar essas informações? E aí o seu cliente vai confirmar. Lindo! Contratação perfeita.
Aí você cadastra de acordo com a informação que o seu cliente confirmou com você, tá? Então, peça a intimação. Fernanda, eu pedi, o cliente não deu. De alguma maneira, você tem que fazer ele dar. Tem que fazer. Nem que seja falando assim, olha, se vocês não enviarem a intimação, é o que a gente faz aqui, tá? Se a intimação, a Alessandra cobra. Se a Alessandra vê que o cliente não manda a intimação, a Alessandra fala assim, iremos comparecer com base nas informações prestadas no momento da contratação. Caso haja qualquer divergência, a Fórum Delivery não se responsabiliza pelos atos causados, sei lá, no caso uma revelia. A gente formaliza isso. O que acontece em 100% das vezes? Aí o cliente manda a intimação. Ai, ele apareceu! Olha lá a intimação, que linda! Acontece, tá? Façam isso. Segundo erro muito comum. Vou até tomar água. Ai, gente, erro de audiência é o que mais tem. E vejam, até o momento, eu não disse aqui nenhum erro processual. Vocês viram que eu não tô falando de direito? Eu não tô falando do erro processual. Eu tô falando de erro na execução. Não tô falando que no processo civil tem que entrar. Não disso, tô falando de execução. Coisas que dá pra vocês anotarem e não fazer mais. Fernanda, como é que você sabe esse monte de coisa? Porque quando eu comecei eu não sabia nada. E aí eu tive que errar tudo isso pra anotar e falar assim, então tá, é assim, né? Como que eu sei esse negócio da intimação? Porque no começo nenhum cliente mandava intimação. Por que o cliente vai mandar? Até o dia que a gente foi parar num lugar que não era audiência. Ou até o dia que o horário tava errado. Aí eu falei, bom, como que eu vou me prevenir de um erro desse? Vou me prevenir adotando esse processo, esse procedimento na minha empresa. Acabou. Acabou o problema, resolvi. Nem cliente fica bravo, nem eu fico bravo, ninguém fica bravo, todo mundo fica feliz. Cadê? Puta, esse erro é da hora, ó. Esse erro é da hora, é foda. Não abrir documentos antes para ver se estão dando erro. O que acontece? Cliente manda documentação para audiência, estou falando de processo físico, tá? Cliente manda documentação de audiência e depois eu vou falar do eletrônico. E aí, você olhou lá, carta de preposição, subs, defesa, atos constitutivos. Acho que tá tudo aqui, né? Beleza. Por quê? Você não abriu os arquivos, você olhou. Quando você vai abrir, faltando 1 hora para audiência, você vai ver que o documento que está escrito defesa eram subs. E aí não tem defesa. E aí, meu amor, você vai ter que ligar pro seu cliente e falar assim, não veio defesa. Ele vai falar, lógico que veio, mandei. Abre aí, lindo. Você vai ver que o arquivo tá com a nomenclatura errada. Aí ele fala, putz. Aí pode acontecer várias coisas. Pode acontecer de você não conseguir falar com o seu cliente. Se é uma audiência no Procon, 7h30 da manhã, você não vai falar com o seu cliente. Você não vai achar, o seu cliente tá roncando essa hora. E aí? De quem que é a culpa? A lógica do cliente, se ele que mandou o arquivo errado, será? Você acusou recebimento? Se você acusou recebimento, quer dizer que tá tudo certo, né? Aí você vai ficar discutindo com o seu cliente. Você mandou errado, eu falei certo. E aí você entra naquele campo lá que não dá. Então, como é que a gente faz para não discutir com o cliente? A gente cria processos. Qual é o processo, então, Fernanda? A documentação? Quando o seu cliente manda a documentação, você abre o arquivo para ver se está certo. E só então você acusa o recebimento. Mas, Fernanda, eu posso estar na rua, como é que faz? Aí você acusa o recebimento e fala assim, acusa o recebimento, mais tarde abrirei os arquivos para conferência do material. Você avisa que você está acusando o recebimento, mas que você não abriu os arquivos ainda. Aí quando você chegou na sua casa 7 horas da noite, aí você abre os arquivos. Hoje todo mundo tem celular, gente. Você abre o celular ali. Entra no Wi-Fi lá e confere se você tá no fórum. Dá pra fazer, né? Na minha época não dava, mas agora dá pra fazer. E aí sim, beleza, aí você viu. Outra coisa que pode acontecer. Arquivo corrompido. Arquivo como que... Tá lá o nome, tá certo, tá tudo bonitinho. Quando você vai abrir o arquivo, arquivo corrompido. E aí? Faltando 1 hora pra audiência, o que você vai fazer? Então não faça isso. Processo eletrônico. Qual o maior erro que tem na vida de documentação? O correspondente acha que o cliente vai fazer o protocolo e o cliente acha que o correspondente vai fazer o protocolo. É bizarro, mas é verdade. Falha na comunicação. Então não tenha falha de comunicação com o seu cliente. Fala, lindo, assim, ó.
Acusa o recebimento da contratação da audiência. Quem será o responsável pelo protocolo da documentação? Aí vocês vão alinhar. O que acontece também? O cliente é o responsável pelo protocolo. E aí, ele não protocola. Já aconteceu várias vezes. Do meu correspondente estar lá, e aí na hora da audiência procurar o sistema lá, e a conciliadora fala, não tá constando subs, nem a carta de proposição, não tá juntado. O que você faz então? Adote como procedimento, nos casos em que o seu cliente faz o protocolo eletrônico, adote como procedimento o quê? Pedir o protocolo eletrônico. Doutor, vocês são responsáveis por esse protocolo, você poderia mandar, por gentileza, o protocolo eletrônico? Aquela comprovação de quando você faz o protocolo eletrônico, aparece uma telinha, protocolo eletrônico lá. Pede isso, porque aí você imprime essa jossa, leva no celular, e se a conciliadora falar que não está constando no sistema, você mostra, problema seu, né? Problema seu. Foi feito. E mostra. Aí não tem o que fazer. Aí é erro do PJE, do sistema, sei lá. Mas você está munido de documentação. Certo? Ai, gente, eu não vou conseguir falar das audiências. Não vou. É muita coisa de audiência. Deixa eu falar só de mais uma aqui. Que é muito importante. Deixa eu escolher uma muito importante aqui. Depois eu faço uma live só de audiência, tá, gente? Relaxa. Não ler as orientações com tempo hábil para tirar as dúvidas. E aqui vão acontecer duas possibilidades. A primeira possibilidade... O seu cliente não mandou as orientações a tempo, porque sim, tem cliente que é desorganizado, e se você não for organizado, somou aí com o cliente desorganizado, lascou, né? Tá tudo lascado. Então, o que acontece? O cliente às vezes não manda orientação a tempo, e aí você não vai ter material para estudar. Tudo bem. Se isso acontecer, como que você tem que agir? Formalizar. Que você não teve tempo hábil para estudar o processo, que as orientações foram enviadas em cima da hora. Isso não é mimimi, isso é prevenção. Pode acontecer, sabe o que, gente? O que é comum? O escritório é grande. Aí tem o advogado, tem o estagiário, e é o estagiário ou outro advogado júnior, sei lá. Esse cara aqui, ó, ele que é responsável por mandar as coisas pra você. Só que esse cara, ele se enrolou, porque ele é novo no escritório, sei lá, aconteceu. E esse cara aqui, ele não tá sabendo que esse cara aqui tá fazendo coisa errada. Vai sobrar pra quem? Pra quem que você acha que vai estourar a corda se acontecer alguma coisa? Pra tu, meu filho. Por isso que tem que ser formalizado. As pessoas nunca mandam coisas por e-mail com só elas em cópia. Sempre tem o chefe em cópia. Ele sempre vai ver. Se você formalizar que até o presente momento não foram enviadas as orientações para realizar a audiência que vai acontecer daqui a 1 hora, o chefe dele vai ver. Fernanda, como é que você sabe disso? Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Então, se previna. Tem as orientações em tempo de estudar. Mas, Fernanda, é só uma audiência de conciliação que fala sobre celular. Eu preciso estudar? Precisa, rapaz. Não é porque é consumidor que não tem que estudar. De onde tirou isso? De onde que as pessoas acham que elas podem ir para uma audiência, seja do que for, sem estudar? Meu Deus! Isso é básico. Se você é audiencista, se você é correspondente e você está indo para uma audiência que seja de conciliação, sem sequer ler do que se trata, desencana de ser correspondente. Vai trampar de outra coisa. Porque isso não serve. E assim, tem cliente que não manda nada? Tem. Eu tenho cliente que manda nada. Que manda assim, ó, segue documentação. Aí o que a gente faz? A gente questiona o cliente, fala, e as orientações? Né? Só ir. Quem que mandou só ir? Foi o cliente? Ah, então se acontecer alguma coisa, é culpa dele, né? Porque assim, eu perguntei, ele falou que é só pra ir. Então se eu só for, beleza? Entende? Tem que perguntar, porque às vezes ele comeu bola também. Às vezes tá enrolado. A gente tem que ser amigo do nosso cliente. Fala, doutor, tô achando que tá errado isso aqui. Quantas vezes a Alessandra não leu orientação? Ixi, caiu o pessoal do YouTube. Ai, tadinhos dos pessoal do YouTube. Peraí, try again. Momento, gente. Eu acho que caiu lá no YouTube. Ai, que porcaria. Fica aí, gente. Não é justo com eles ali.
Aí, vocês estão aí ainda, né? Pessoal no YouTube, fala que vocês estão aí pra mim, por favor. Quantas vezes a Alessandra não leu orientação e era de outro caso? Várias vezes. Eu mesma já fiz isso. O Bruno, que a gente olhava a orientação e falava, meu, tem alguma coisa errada, cara. Não... E aí a gente mandava pro cliente, o cliente falava, putz, meu, ainda bem que você falou, tal. Então, seja amigo do seu cliente. Mas não pode ir pra audiência com a mão na frente e outra atrás, não sabe nem nome de parte, não sabe nem número de processo. Dá, né, gente? Não dá, tem que se prevenir. Cadê meu bloco de notas? Deixa eu achar ele aqui. Gente, tô preocupado com vocês no YouTube. Vocês estão me vendo? Vendo? A pessoa não sabe nem falar mais. Vocês estão me vendo? Coloca aí pra mim nos comentários, por favor, que eu tô achando que eu tô falando sozinha aqui no YouTube. Viu? Ah, vocês estão aí. Massa, muito obrigada, gente. Então eu não consigo terminar as audiências. Então eu me comprometo a fazer uma live de audiência. Preciso anotar. Deixa eu anotar aqui no meu bloco de notas. Não dá, porque tem um livro em cima. Bom, eu me comprometo. Bruno, você tá assistindo a live? Me lembra aí. Eu tenho que fazer uma live de audiência e tenho que fazer uma live de organização. Massa? É isso, né, gente? Que eu tinha comprometido com vocês. Deixa eu abrir aqui os comentários no Instagram. Ó, o William colocou aqui. Como você sabe, eu não sou advogado. Ah, William, fiz live com o William. Massa. Sou um curioso. Se o correspondente comete um erro técnico, ele que responde ou o advogado contratado também é penalizado? Depende. Depende do erro e, assim, depende da sentença, depende de muitos fatores, William. Se foi desídia do correspondente, a minha opinião é que o correspondente tem que ser penalizado. E é assim que a gente faz aqui na Fórum Delivery. Se a empresa e o meu cliente, nós fizemos de tudo para que o correspondente realizasse o ato em perfeitas condições e ele não o fez, nós responsabilizamos o correspondente, não tenha dúvida. Eu tenho subsídios para isso, né? Eu tenho provas. Certo? Então, gente, eu vou finalizar essa live daqui a pouco aqui e aí eu vou fazer uma outra sobre audiência, então, e sobre a organização, tá? Porque foram os pontinhos que eu acho que ficou mais precisando. Beijo pra família Cap! Família Cap ali na live do Instagram, tenho certeza que tem Família Cap aqui no YouTube também. Deixa eu ler. Ó, o Bruno anotou aí já, viu, gente? Ai, desculpa se alguém não recebeu o checklist. Calma que eu vou falar sobre isso agora. Gente, vocês não têm noção. O que eu tô postando no Stories não é nada perto da quantidade de... como é o nome? Inbox, não é? Direct. Vocês não têm noção da quantidade de directs que eu tô recebendo com os prints. Então, calma. Tenham paciência, me desculpe. Eu não tô postando todos. Mais de 300. Não dá. Vai, gente. Então, se vocês que estão acompanhando a live sabem que agora é a hora do print. O que é a hora do print, Fernanda? A hora do print. Todo mundo aqui vai bater um print na hora que eu falar? Já. E aí, o que vocês vão fazer? Postar no stories de vocês, marcando o perfil do CAP. Corresp, _alta, _performance. Marca o nosso perfil. Quem fizer isso, vai aparecer pra gente. E aí eu vou mandar o checklist da live de hoje. Que, no caso, são todos os erros que nós comentamos. Eu vou listar esses itens por meio de checklist. E vocês vão ter esse arquivo aí com vocês. Então, eu já fiz isso da aula 1, da aula 2, da aula 3 e agora da aula 4. Deixa eu colocar um filtro pra eu sair bonito dos prints. Obrigada. Então, gente, vamos lá. Hora do print agora, hein? Peraí, deixa eu arrumar meu cabelinho. Todo mundo printou aí? Vamos lá? Alguém precisa de novo do print? Beleza, me marquem e eu vou mandar o checklist da nossa aula 4. O que vocês acharam? Gente, a aula de hoje foi muito legalzinha? Vocês gostaram? Tem cliente que não manda subs. Pessoal do YouTube, eu vou tirar a dúvida de vocês daqui a pouco. E vou encerrar aqui no Instagram, tá? Fica aí no YouTube que eu já vou ler tudo aí que vocês estão colocando. Tem cliente que não manda subs e carta de preposição em processo eletrônico e manda pedir prazo para juntada. Verdade, Aline? Tem. E tomem cuidado. Se for juizado, não vai rolar, né? Então você tem que deixar o seu cliente bem atento do que pode acontecer com ele se ele pedir
que vocês façam isso. Tomem cuidado, tá? Não é porque o cliente pediu, o cliente que pediu, né? Então tá bom. Às vezes é alguém inexperiente. Você tem que tomar cuidado com isso, tá? Muito engraçado. Muito engrandece meu trabalho. Entendi que eu era engraçado. Família Cap, Maria Carla, Wellington, dicas valiosas, agregou, que bom, que bom. Rafa, é Cap. Gente, o que é Cap? O que é família Cap? Porque eu tô desesperado porque eu não sei o que é família Cap. Família Cap são os alunos do treinamento correspondente à alta performance, que eu vou abrir essa turma no final do workshop, tá bom? A próxima turma vai ser a 12ª. Print, Cap, um monte de Cap, a Rainete, a Letícia, a Liliana, Virgínia, G Guardia, Cap, Fanny. Ai, quantos Caps, gente! Icarolina Paz. Muito bom, amei. Fabi, Tati, Cap na veia. Ai, que lindos vocês, o Everton. Ai, quanto cap, vocês são muito bonitos. Sabe por que os cap vêm pra live, gente? Porque eles sabem que o treinamento é top, tem tudo lá. Mas tudo que eu trago aqui agrega, gente. Então sempre é tempo de estudar. Eu não, sei lá, é muita coisa pra falar, entendeu? No curso. Então tem coisa que agrega. Então o pessoal vem pras lives, é muito espertos. Fê, geralmente o cliente já liga solicitando a diligência e pergunta o valor de imediato. O que fazer? Passa o valor de imediato. Porque é muito ruim pro cliente quando o correspondente fala assim, eu vou ver e depois eu te retorno. Dependendo do cliente, ele não tem tempo para isso. Então você tem que ter na ponta da língua os seus valores. E pode ser que você erre. Já errei muito, às vezes ainda erro. Por quê? Não ficou muito clara a contratação, ou então quando você chega lá não é bem assim. E tá tudo bem, porque às vezes a gente erra mesmo. Né? Não, a gente não é perfeito. Por mais que tenha técnica para precificar, às vezes a gente erra. E aceita, tá tudo bem. Oi, Davi, meu coach também. 1 hora para você, 23 horas para Cap. Ai, Davi tá me cobrando que eu não tô treinando. Fiquei triste, é verdade. Eu não tô mesmo. É muito louco. Coloca no Telegram checklist. Né, coloca não. Checklist é só pra quem ficar até o final e printar a tela. Massa, todo mundo printou. A Ju. Muito bom. O pessoal gostou, né? Massa, hein, gente? Aula topper. Ainda bem que sou chata e pergunto tudo. Mas eu acho que é mais legal perguntar do que ficar fazendo as coisas e não sabe. Eu acho muito massa. Tem cliente que não manda nem intimação de urgência. E Wellington, posso te falar? Tem cliente que não sabe a importância disso. Sabe? Eles, às vezes, nunca participaram. Então, eles não têm noção do prejuízo que pode trazer para eles não mandar esse documento. E isso, como eu sei disso? Porque quando eu vou para reunião e eu explico que a Fórum Delivery tem esse procedimento, eles ficam assim, ó. Todos eles fazem essa cara. Então a gente às vezes tem que ensinar. Tá tudo bem, todo mundo tem que aprender, né? Cap. Ai, quanto cap. Cris. Muito massa, gente. Então aqui já apareceu o contador de horário. Não consigo ler tudo, gente. Olha a Lívia também, minha amiga da faculdade. Eu respondi seu WhatsApp, né? Olha eu, tipo... gente, do Instagram, eu vou encerrar aqui com vocês agora. Eu vou continuar aqui com o pessoal do YouTube para responder as dúvidas deles, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham printado. E a live de amanhã vai ser ainda melhor, e cada dia melhor, e todas as lives melhores. E é assim que funciona. Espero que vocês estejam... Eu respondi, né, amiga? Beleza. Espero que vocês estejam gostando aí do desafio. O que foi? Ai, gente, vocês têm que entrar pro Telegram. Tem o Telegram da Semana do Correspondente. Joga lá no Telegram. Semana do Correspondente. Aí vai cair no Telegram da Semana do Workshop. Ou então, Maria Fernanda Torrano, que é o meu Telegram fora de workshop. Telegram Forevers. Tá bom? Entrem por esse canal. E se inscrevam pro workshop. Gente, começa segunda-feira. 12º workshop do Correspondente Jurídico. Eu espero todos vocês. Vai ser top a semana que vem. Top. Beijo, pessoal do Instagram. Fica comigo aí, pessoal do YouTube.